Graça e paz. Eu quero compartilhar com você algo que Deus ele tem colocado no nosso coração. Nós estávamos meditando em casa, eu e minha esposa, e ela me lembrou a respeito de uma ministração que por nome de Superando as Crises. E o interessante é que eu fui meditar em cima dessa mensagem e Deus ele me fez viajar em cima da vida de José, me fez olhar para a vida de José. José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e depois de ser vendido como escravo ele foi parar na casa de Potifar. Depois de ele parar na casa de Potifar, ele novamente passa por um momento caótico onde que ele vai à prisão. E quando ele chega na prisão, ele conhece algumas pessoas influentes e assim ele vem a se tornar o governador do Egito. O interessante é que a vida de José ela foi marcada por momentos de caos, crises, e esses caos e essas crises geraram novos começos na vida de José. Como assim? Caos. A palavra caos ela vem determinar um momento de estado de desordem. E o momento de desordem, ela não funciona só para a vida financeira, ela funciona para a vida como um todo. Existia uma desordem entre os irmãos de José em relação a ele, porque havia um grande ciúme no coração dos seus irmãos pelo tratamento do seu pai com ele, que era diferenciado. E isso gerou uma crise na vida de José. E qual foi essa crise? Ele foi vendido como escravo para o Egito, e assim ele foi parar na casa de Potifar, que foi um novo começo na vida dele. E aí ele teve um novo caos, que foi que ele foi ser tentado pela esposa de Potifar, e ele não se entregou a ela, e assim gerou uma outra crise que veio levar ele à prisão novamente. E dessa prisão existiu um novo começo na vida dele, que da prisão ele se tornou o governador do Egito. Sabe o que eu aprendo com isso? Que os momentos caóticos na nossa vida vão gerar sempre crises. E aí você fala, Rodolfo, mas o que é crise? A crise nada mais é do que um momento onde é um ponto de ignição. Se você for olhar para o vocábulo, ele foi criado na Grécia Antiga para determinar. Ela era usada como crise, que era um momento que determinava a espera do acaso, onde a solução humana já tinha acabado, não tinha mais o que se fazer. Os médicos usavam o vocábulo criis para determinar aquele momento de crise na vida do paciente. Ou seja, nós já não podemos fazer mais nada, não tem mais o que fazer, vamos esperar o acaso a resolver. No século XIV, os economistas começaram a usar, no latim, crisis, para determinar um momento que se saía da depressão e passava para a prosperidade, ou da prosperidade para a depressão. E nos dias atuais nós usamos a palavra crise como um fim de uma etapa e o início de um momento. O interessante é que a palavra ela tem sido usada, crise da pandemia, crise não sei o quê, e é exatamente isso, porque a crise desse momento ela está determinando o fim de uma era e o início de uma nova era, ela está marcando uma nova era. E o que eu quero falar para vocês? Que quando você finaliza uma etapa e inicia outra, ela inicia um novo começo. E o que vai determinar se o nosso novo começo vai ser prosperidade ou depressão vai depender do que nós temos feito em relação à crise, de como nós estamos nos portando em relação à crise. Se você for olhar para o livro de Ageu, no capítulo 2 vai falar sobre um momento caótico que gerou uma crise, e essa crise gerou um novo começo. Por quê? Porque eles estavam no cativeiro e eles estavam saindo do cativeiro e estavam construindo o templo. E na construção do templo faltou verba. E isso gerou no coração deles uma desordem. E essa desordem gerou uma crise. E essa crise, ela gerou uma instabilidade no coração daquelas pessoas daquela época. E Deus usou o profeta Ageu
para falar diretamente com o político daquela época, que era Zorobabel, o sumo sacerdote, que era o líder espiritual daquela época, e com todo o povo. Ou seja, Deus pegou o profeta Ageu para poder falar diretamente com o povo, e a palavra foi: seja corajoso, seja forte, tenha fé. Se você for ler o capítulo 2 no verso 4, você vai ver, diz a Zorobabel: tão somente esforça-te, esforça-te. Diga a Josué, que era o sumo sacerdote: esforça-te, e diga a todo o povo: esforça-te, porque eu sou com eles. Assim como fui com os pais deles no deserto, assim eu sou com eles. E a palavra do Senhor que está indo para o teu coração é essa: o Senhor é contigo, então esforça-te nesse momento de crise, porque Ele está gerando um novo começo. E o interessante é que no versículo 9, ele vai finalizar essa palavra da seguinte forma: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, existe uma palavra determinada naquele versículo que é o seguinte, que não existe nada que esteja finalizado, que esteja acabado, a não ser que seja através da palavra do Senhor. E a segunda palavra em cima desse versículo é a seguinte: eu darei paz. Quando ele fala que trará paz, é porque ele vai dar perpetualidade àquilo que ele está falando. Então a palavra do Senhor para a tua vida é: eu sou contigo, esforça-te, porque eu estou zelando por você. Graça e paz.